Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, vamos para mais uma aula sobre HTML, dando continuidade à integração com CSS e JavaScript. Então, nesse tutorial, eu preparei aqui algumas instruções e alguns exemplos interessantes para você entender como um editor específico poderá tornar possível a integração dos três recursos aqui presentes, HTML, CSS e JavaScript. Existe um editor online que se chama CodePen.io, que é este que eu estou indicando aqui. Tá, então você deve se cadastrar, estará diante de uma das ferramentas mais importantes de treinamento e cuja tela apresenta-se com essas características aqui demonstradas abaixo. Então você tem 3 espaços: a área para codificação em HTML, a área para codificação em CSS e a área para codificação em JavaScript. Então olha só que legal poder usar 3 tipos de linguagem dentro de um mesmo ambiente. Então temos aqui essas áreas específicas para a codificação de cada linguagem ou recurso. Sempre lembrando que CSS é um recurso de estilização, como vocês viram nas aulas anteriores. Vamos treinar um pouquinho esta ferramenta só para você entender o processo. Eu estou usando aqui um exemplo desse site aqui do Maurício Pope, GitHub, para fazer essa demonstração. Então aqui você digita a codificação correspondente ao HTML. Aqui você seleciona a livraria, a biblioteca que você vai usar e cria a sua área head com abertura e fechamento das tags. Em seguida, você direciona o usuário para esses endereços aqui presentes. Então, são bibliotecas extraídas dos sites mencionados, tá? Como desenvolveremos um programa que envolve funções matemáticas, dá para fazer isso usando esses recursos? Nós teremos que incorporar ao programa essas bibliotecas aqui mencionadas. Portanto, acessando o CodePen, codificando em HTML, agora chega o momento de você trabalhar com a estilização, onde você vai criar a divisão com números decimais. Então dá para fazer isso codificando em CSS, desse jeitinho aqui. E aqui você cria o fundo para a criação do display de apresentação. Então você está informando ao processador a necessidade da criação de números decimais e depois a criação de um display. Caso você queira alterar a formatação da tela, aí você clica aqui em Change View e faz a alteração conforme você desejar. Só clicar aqui. Agora, para a área de JavaScript, transcreva essa codificação aqui. Uma função, os dados, função seno, função cosseno, portanto nós vamos criar curvas dentro dessa área com essa coloração aqui, vermelha e azul, com a presença de um grid, eixo X e eixo Y presentes e aplicados esses parâmetros aqui. Tá, nesse momento não vamos nos aprofundar no significado dessas fórmulas, nada disso, é só para você entender como fazer a integração das 3 codificações. Ao mandar executar o programa, você deve observar aqui o display, as curvas que você criou com as funções seno e cosseno. Tá? Então você cria praticamente aí um osciloscópio fazendo uso dessas 3 linguagens. Então isso aqui nós não havíamos visto ainda nos exercícios anteriores, apenas criação de páginas. Mas você pode criar um display para informar
esse tipo de variação nas curvas seno e cosseno. Acaba sendo bem interessante para aplicações matemáticas. Portanto, foi criado dentro do eixo XY as funções seno e cosseno, retratadas pelas curvas de cor azul e vermelha. Se você quiser brincar um pouquinho, até os parâmetros dentro dos parênteses e brackets, tá? Para você entender como que o processador está recebendo essas informações e as processando. O objetivo do exercício é que conheça uma nova possibilidade de rodar os seus programas fazendo uso desse editor que eu acabei de recomendar e compreendendo que é possível com as 3 linguagens você trabalhar também com a criação de displays para observações matemáticas e gráficas. Volte agora para o Notepad++ para mais um exemplo de integração entre as linguagens. O objetivo será o especificado nas explicações abaixo. Tá? É a criação do título, AG-Consult, desenhos digitais. Então estamos criando aqui uma página com colorações diferenciadas. E os desenhos, venha conhecer nossos desenhos, automóveis, faces, vestidos, músculos. Aqui nós aplicamos o efeito de sombra com o CSS, do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui com o título, com background verde e com bordas roxas. Alteração da cor e estilo das fontes, isso é possível fazermos também. Já vou mostrar como. E inclusão da caixa de texto em JavaScript, aguardando o input do usuário. Então é aqui que entra o JavaScript, sempre fazendo essa interação entre homem e máquina. Para o desenvolvimento dessas etapas, desenvolva o script conforme orientamos abaixo no Notepad. Então aqui você cria uma função para alterar o título. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Através do Document Query Selector. Então essa aqui é a área head do HTML, curso de desenho. Aqui você cria uma região para as instruções JavaScript dentro da tag head. Tá, você precisa entrar com essas informações aqui, ó, JavaScript. Tá, então daqui para baixo são instruções JavaScript. Aqui, ó. Daqui para baixo. Se abre a tag script e fecha. Essa aqui é a função criada para alterar a cor do background do título. Ó, change title, CSS style. Aí ele vai buscar o estilo CSS. Então aqui você já está integrando HTML, CSS e JavaScript. Aqui você faz a abertura das folhas do estilo CSS e entra com a caracterização do que você quer alterar. Você pode refazer essa codificação aí no seu editor para mandar rodar e compreender melhor, fazer os testes. Essa área aqui é a área de estilização dos elementos criados em HTML através do CSS. Estilização plena dos parágrafos, cabeçalhos, funções. Aqui ó, é o sombreamento da imagem. Tá vendo? Estamos aplicando CSS aqui nesse momento. Né? No anterior nós trabalhamos com o JavaScript e aqui agora com CSS. Apesar de estar em último lugar nessa apresentação, esses elementos representam a estrutura do documento que será criado, portanto devem ser os primeiros componentes a serem definidos, tais como cabeçalhos, seções, subseções, parágrafos e assim sucessivamente. Então depois que você definiu tudo isso, aí é que você faz a estilização via CSS e faz outras inclusões com codificação JavaScript.
Então aqui nós temos o body com os cabeçalhos, parágrafos, imagens adicionadas. Aqui criamos, olha só, o botão clique, botão de input para o usuário. Aqui a gente faz a solicitação para mudar para CSS Style. E ao mandar rodar esse programa, assim que clicar no botão de input, o título sofrerá alterações em sua coloração. Tá? Então o usuário clicou aqui, altera a cor. Clicou aqui, altera a cor. Então brinca um pouquinho com esse recurso que eu acabei de demonstrar para vocês. E faça uso aí desses três recursos para que você possa mais à frente aperfeiçoar o seu conhecimento. E se tiver que montar algum site com essas características, você possa fazer uso também do JavaScript na sua codificação. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Até o próximo tutorial. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.